Olá, meus amigos, companheiro de jornada da filosofia espírita, aqui estamos nós. Vamos conversar um pouquinho a respeito do Evangelho. E do Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 a 12, e que trata-se do encontro entre Nicodemos e Jesus. Esse encontro foi altas horas da noite, talvez porque durante o dia Jesus era muito procurado pelos demais necessitados, né? Mas quem era Nicodemos? Um mestre, um doutor da lei, era membro do Sinédrio, muito inteligente, também com muitos conhecimentos. Enfim, era um encontro de dois mestres. E nesse encontro nota-se que Nicodemos era um grande observador das qualidades de Jesus, admirador devido aos seus feitos e à sua facilidade de lidar com o povo sofrido da época. E sentia que Jesus era um verdadeiro mestre mesmo, né? E seus ensinamentos tinham um conteúdo filosófico que não batia com o mosaísmo. Porque o mosaísmo era olho por olho, dente por dente, era um toma lá da cá, não transferia assim a sensibilidade de amor ao próximo, nem do perdão. Há de se entender que nesse encontro, entre outras conversas, uma ficou patente, quando assim ele questiona Jesus: Mestre, sabemos que viesse por parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele, ou então com os milagres. Então observa-se que existe um respeito profundo de Nicodemos por Jesus, bem como uma sensibilidade da existência de Deus. Aí Jesus responde: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos disse-lhe: Mas, mestre, como pode ser isso? Um homem já estando velho, pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus responde: em verdade vos digo, se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido carne é carne, e o que é nascido Espírito é Espírito. Os teólogos israelitas da época acreditavam que a vida havia submergido a água, o que não deixa de ter uma ponta de verdade. A matéria submergiu da água. Aí Jesus diz o seguinte: não vos espanteis o que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer. Ouvir a sua voz, mas não saber de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com o homem que é nascido do Espírito. Mas isso como se pode dar, mestre? Diz Nicodemos. Aí Jesus: sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, o que não testemunhamos, se não ouvimos. Assim Jesus quis dizer: eu sou a expressão da verdade. Eu sei, e por isso estou lhe confirmando. Eu já passei por tudo isso, né? Jesus queria dizer isso. Mas também ele diz: se não credes quando eu falo das coisas da terra, como crereis quando eu vos falar das coisas do céu, ou seja, da espiritualidade? Ou então, esta famosa passagem evangélica, esse encontro de Jesus com Nicodemos, até hoje os teólogos materialistas negam o seu conteúdo, apesar de se dizerem cristãos. Não reconhece na essência das palavras do Mestre as explicações e fundamentos sobre a vida e seus componentes de dinamização. O que é dinamização? Matéria, corpo. Alma,
que anima o corpo, que é o espírito. Acima de tudo, Deus, né? O nosso Criador, Criador de todas as coisas. Mas com o passar do tempo, novos estudiosos, com novas observações, surgiram sobre a pluralidade das existências. Mas o tema foi impregnado de atmosfera religiosa, preconceituosa, moralista, materialista, traduzindo e permanecendo a ideia de um ser encarnado sem futuro espiritual, ou seja, sem antecedência espiritual. Mesmo com notável avanço tecnológico, evidências e exemplos de centenas de seres dando notáveis testemunhos de acontecimentos vividos em vidas anteriores, vidas passadas, as religiões organizadas não chegam à conclusão convincente qual a origem da vida. Houve uma vida antes desta? Qual o enigma da morte? A vida depois da morte? As respostas a essas questões dependem do entendimento que se tem a respeito da verdadeira natureza do homem, sobre a visão que o homem tem do homem no mundo. Por que fomos criados? Observamos uma visão materialista que define o homem como apenas um homem-corpo. E nesta visão do homem-corpo, o homem passa a ser um ser biológico, apenas uma máquina de viver. E a criança, ao nascer, seria uma folha de papel em branco, sem nenhum passado. Todo o seu destino seria hereditarismo material. Veja, hereditarismo material. Já a visão espiritualista define o homem como homem-alma. Assim, todos nós. É alguém que, embora dotado de alma, sobrevivente à morte, não traz vivências anteriores, ou seja, recordações. Seríamos um produto da criação, um ser com um corpo, sem um passado. Nesse cenário espiritualista, porém, vamos encontrar formulações de teses alternativas de sobrevivência da alma, com reencarnação ou sem reencarnação. Exemplo. Nas obras básicas de Kardec, Livro dos Espíritos, o questionamento número 135, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos da verdade: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há laços que ligam a alma ao corpo. Que natureza é esse laço? É uma natureza semimaterial, a natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que haja comunicação entre um e outro. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais, é animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou seja, o perispírito, uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga ao corpo, ou seja, é um modelador que traz uma somatória do passado para o presente. Traz uma gênese para o presente. Então, a ciência da espiritualidade, o espiritismo, nos traz assim uma tradução da conversa entre Jesus e Nicodemos a respeito da reencarnação, de uma maneira científica, de uma maneira assim moderna para os nossos tempos. Richard Simonetti, o grande estudioso da filosofia espírita, assim se pronunciou: se não existisse a reencarnação, não existiria a justiça, nem Deus, o que é uma realidade. E assim deixamos a todos um resumo da conversa entre Jesus
e Nicodemos na visão espírita. E vamos fazer uma profunda reflexão a respeito do Evangelho, dessa conversa de Nicodemos com Jesus. E assim, a nossa gratidão a todos, para aqueles que assistir e aproveitar este conhecimento que a filosofia espírita nos dá na visão da reencarnação.